Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, é uma grande alegria chegar até você através deste canal. É uma oportunidade que Deus nos dá de compartilhar a fé, a esperança e o amor em Cristo Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Você sabe que muito nos honra e nos deixa muito alegres saber que você está aí, acompanhando e interagindo com a gente, tá bom? Estamos naquela série de programas na temática O Mundo Precisa de um Pai, falando sobre paternidade dentro do padrão de Deus, construindo uma imagem de pais, aonde dentro desta imagem o conceito prevalente é o padrão de Deus, é a referência de Deus como a imagem correta do que cada um deve exercer dentro de casa no seu papel como família. Compreendendo isso, nós temos chances de mudar uma realidade global. O mundo, de forma geral, está afetado. Está afetado por problemas de desestruturação daquilo que deve começar dentro de casa, na família, no lar. E por isso que estamos aqui conversando com você nessa sequência, tá bom? Na semana passada, no último programa, a gente falou sobre o impacto de tudo isso. E hoje vou falar sobre o grito das crianças. De que maneira cada criança clama e pede por uma paternidade sólida, referendada, adequada para o lar. Se você entender isso hoje, vai ser uma bênção. Eu estou ficando muito feliz se você captar esse conceito em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo para você em Mateus capítulo 18, versículo 6. Diz assim: mas se alguém fizer cair no pecado um destes nossos pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Aqui o texto bíblico está revelando a importância de compreender como os pequeninos são afetados por tudo aquilo que acontece e é feito dentro do lar por nós adultos. Nós adultos temos uma grande ação na formação, desenvolvimento e direção de uma criança a partir do momento em que ele nasce até ele se tornar uma pessoa adulta. E de que forma você está impactando é muito importante, é muito relevante você pensar sobre isso. O Cassie, que escreveu o livro O Mundo Precisa de um Pai, ele destacou que existe uma coisa que ele chamou aqui de maldição da orfandade. O que ele chamou de maldição da orfandade é uma mazela que atingiu a nossa sociedade de termos filhos órfãos, filhos que não têm a presença do seu pai, filhos de órfãos, na verdade, filhos que são órfãos de pais vivos. Ele classifica um órfão de pai vivo, um órfão do pai que está presente na casa, mas ausente da vida do seu filho e, consequentemente, não cumpre o papel esperado, não cumpre a expectativa daquilo que se quer ou que se almeja daquele pai. O Stephen Barksville, ele disse o seguinte: praticamente todas as grandes patologias sociais, escuta isso aqui, todas as grandes patologias sociais têm sido associadas à orfandade paterna. Pensa nisso aqui, olha. Esse camarada, ele é um PhD em ciência política, história e pesquisador de religião, família e sociedade. Esse Stephen Barksville, ele disse que crimes violentos, abusos de drogas e álcool, gravidez na adolescência, pensamento suicida, todos estão correlacionados de maneira mais forte com a orfandade paterna do que com qualquer outro fator no estudo feito por esse pesquisador. A crise da orfandade é uma coisa tão séria, porque o órfão não é só aquele que perdeu o pai que não é mais vivo, mas também você tem o órfão do pai que está vivo.
mas ele não está presente. E o pior, alguns quando estão presentes, estão na verdade ausentes, porque a presença é apenas de corpo e não de participação da vida, e não de interação com o filho, e não de interação na construção decisiva do lar, e não no exemplo que deve dar. Tem muitos pais que não querem ser exemplo. Aliás, eles fogem dessa ideia e transferem responsabilidade o tempo todo. O que a gente mais vê hoje é um joguinho de transferência de responsabilidade. Igual aquele jogo antigo da batata quente. Você lembra aquele jogo da batata quente? Eu me lembro que a gente sentava assim numa roda e ficava passando um objeto da mão de um para o objeto de outro, da mão de um para a mão do outro, e quando a música parava, né? Aí era batata quente, né? Quando a música parava, aquela pessoa tinha que pagar uma prenda, ou responder uma pergunta, ou conforme fosse a atividade proposta. A batata quente era porque ninguém queria ficar com aquele objeto na mão, seja ele o que for. Às vezes era uma caixinha, às vezes era uma fruta, às vezes era uma batata mesmo, e ninguém queria ficar. E o que a gente percebe é que muitos pais, pelo excesso de trabalho, às vezes até por necessidade, que tem que trabalhar mesmo, tem muita coisa para dar conta, essa vida urbana que a gente vive, essa vida maluca de ter que resolver trilhões de coisas num dia só, o estresse, às vezes, do relacionamento conjugal, o estresse das demandas externas, do trabalho, de amigos, de estudos, e é tanta coisa numa coisa só. Faz com que muitos enveredem por um caminho extremamente perigoso e que traz uma mazela para si, traz problemas para a vida espiritual, para a vida social, para a vida pessoal, para a vida emocional. E afeta o filho, afeta a casa, afeta o exemplo que ele deveria dar dentro de casa, o bom exemplo. E acaba dando um mau exemplo dentro de casa. E alguns simplesmente, ou em ato de desespero, numa busca, às vezes, de pedido de socorro, acaba jogando a batata quente. Aí joga para a escola, e muitas vezes vai lá tomar satisfação na escola, porque o filho está assim, porque o filho está assado. Às vezes vai para a igreja e quer que o pastor dê um jeito. Não, pastor, o senhor tem que dar um jeito aqui no meu filho. Ou, a irmã do departamento da infância, a senhora tem que resolver isso aí. Ou pior, pega a televisão e coloca a televisão como babá eletrônica. E ao colocar a televisão como babá eletrônica, quer que seu filho resolva-se com aquele desenho, com aquele filme. Homem, fique quieto aí. E eu não sei se você já viu, eu já vi, eu acho que você já deve ter visto. A gente chega num restaurante hoje, você encontra o menino lá com o celular, e o pai e a mãe feliz da vida, porque o menino está lá com o celular e não está dando trabalho. Ah, fica quieto aí, fica aí com esse negócio aí. Quando o Cassie Caster, ele está questionando o grito das crianças, o pedido de socorro das crianças, para que olhem para elas da maneira adequada, da maneira correta, ele não está errado nisso. Quando esse pesquisador aqui, PhD em Ciência Política e História, pesquisador da Universidade de Harvard, ele está dizendo aqui que Stephen Barkville, ele está dizendo que as patologias sociais estão completamente ligadas às ausências de dentro do lar, à orfandade dentro de casa. Pega isso aí, meu irmão. Isso aí é sério. Homens são apontados como principais responsáveis pela grande agitação social em que vivemos. E como é que a gente pode mudar uma história dessa? Como é que a gente pode mudar isso? É preciso lamentar e reconhecer a realidade. Tem que ter um baque de reconhecimento. E tem que começar a ouvir esses gritos dessas crianças e voltar ao plano original de Deus. A gente fica criando nossas liberdades e abusando delas à medida que geramos dano ao outro pelo abuso da nossa liberdade, aonde nos tornamos livres, entre aspas, e quando na verdade somos escravos dos nossos desejos. E aí, por ser escravo dos desejos,
A disciplina, a organização, a obediência, os princípios são negados, porque são vistos como estraga prazeres, estraga desejos. Porque a disciplina vai te colocar em ter que fazer o que deve ser feito, independente de você estar com desejo ou não de fazer. Mas uma sociedade que é pretensamente livre, mas é, no fundo, escrava dos desejos, não consegue fazer isso. Então não consegue cumprir o plano original de Deus. Não consegue dar ouvidos ao que as crianças estão dizendo. A geração de onde está meu pai está gritando, está pedindo. A melhor parte da humanidade, a gente diz que são as crianças. E não estamos dando atenção a elas. O tempo, o famoso tempo de qualidade, ele tem que ser resgatado dentro de casa. E eu não estou aqui dizendo para você que isso é um procedimento simples, porque não é, é complexo. Nós temos muitas coisas brigando, lutando, roubando a atenção, o cuidado, a proteção, acolhimento e amparo, o afeto e amor que deve ser dado a uma criança a partir da sua formação, a partir de sua existência. Ter um filho não é simplesmente colocá-lo no mundo. Ter um filho não é simplesmente olhar para ele e dizer assim, se vira, eu me virei, por que você não se vira? Ter um filho não é abandoná-lo, porque ao abandoná-lo, você traz a essa criança uma carga que é possível que ela consiga desdobrar, desenrolar, desenvolver, mas algumas patologias vão ser inseridas no contexto da sua formação. É possível que ela dê a volta por cima, que ela consiga crescer e se tornar um adulto, mas ao se tornar um adulto, lá na frente, o que mais nós vamos encontrar? Crises de ansiedade, insegurança, transferência. O que nós temos de adultos hoje de inseguros, gente? Eu estava lendo uma pesquisa um dia desse que falava que 80% das pessoas adultas hoje têm a autoestima comprometida. Isso é grave, meu povo. Pessoal, isso é muito grave. 80% das pessoas têm a autoestima comprometida. Estão o tempo todo com síndromes de vitimismo, de coitadismo, de ai, 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 de mimimi. Não tem resiliência, não tem capacidade de enfrentamento de uma adversidade, Não sabem como administrar suas frustrações. Porque é uma série de coisas que aconteceram. Então, eu estou aqui dizendo para vocês, as crianças estão gritando, pedindo atenção. Eles querem que os seus pais vivos não as deixem órfãs. Que isso sirva de alerta para você hoje. O número de divórcios que tem acontecido interfere na construção dos lares. Muitas pessoas que têm vivenciado o divórcio, famílias monoparentais, famílias que só tem pai ou só tem mãe, só tem um dos cônjuges. Isso reflete muito coisas que vem acontecendo desde a Segunda Guerra, quando muitos homens tiveram que sair para a guerra e as mulheres ficaram em casa, cuidando da casa, inclusive indo para as fábricas trabalhar para poder botar algum alimento dentro de casa. E aí, quando esses homens voltam da guerra, eles voltam assim meio deslocados, sem saber direito onde é que estão, qual é o seu papel, o que é que eu tenho que fazer aqui. Essas situações da vida social, esses infortúnios, esses fatores desagregadores vão gerando cada vez mais orfandade de pais vivos. Filhos que são órfãos de pais vivos. Filhos que não recebem a atenção que devem receber. E o meu grito hoje é por isso. Eu vou dizer aqui uma coisa para você. Toda criança é nutrida, escute isso, e se desenvolve por meio da influência do pai. O pai é uma coluna de referência muito forte dentro de casa. E quando a mãe tem que fazer papel de pai e mãe, uau! Aí esta mãe, ela é uma heroína. Ela é uma heroína, porque ela se vira nos 30. Porque não é um papel dela.
E ela tem que absorver o papel dela e absorver o papel do outro e dar conta dos dois papéis para poder tentar criar essa casa e essa família no caminho que deve andar. Você tem que pensar que essa criança precisa ser alimentada. A estrutura emocional de uma criança, se ela não for estruturada de maneira correta, ela vai ter uma visão distorcida de Deus quando crescer. Porque uma imagem imperfeita de um pai, ela reverbera na relação futura para com Deus. Porque a forma como será construída essa relação para com Deus vai ser interferida. Por isso, pais que me ouvem e que podem e devem agir, hajam, presente, construindo, se importando, acolhendo, conversando, dialogando. Eu sei que é desafiador. Eu vivo isso todo dia. Eu sou desafiado todo dia. Eu tenho um filho adolescente agora. Até pouco tempo era uma criança. Agora é um adolescente. E eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo. Não estou aqui no papel do sabe tudo, não. Que não sou esse cara que sabe tudo, não. Eu estou no processo de aprendizagem igual a você. E quero acertar, como eu imagino que a grande maioria que está me ouvindo aqui quer acertar. Por isso eu insisto com você, temos que investir esse tempo. E eu invisto muito essa linguagem do meu filho se perceber amado e querido. Amado e querido, você é meu filho, eu lhe amo. Eu faço questão de declarar isso. Até quando dou a bronca, até quando repreendo, até quando privo ou frustro com alguma coisa. Faço questão de enfatizar. E muitas das vezes quando sou duro em alguma questão, também o sou por amor. Assim como quando sou flexível em alguma outra questão, o sou por amor. Assim quando sou afetivo na minha atitude, o sou por amor. É essa a concepção. Um pai ausente retrata um Deus ausente. Por isso que temos que construir uma boa relação da figura do pai. Um pai desconectado retrata um Deus desconectado. E isso vai reverberar na vida do filho. Um pai permissivo retrata um Deus permissivo. Um pai negligente retrata um Deus negligente. Um pai emocional retrata um Deus emocional. E aí, o poeta, ao escrever essa frase, diz, eu achei essa frase muito forte, quando o poeta escreveu e detalhou, quando ele diz, nós somos Deus com pele para nossos filhos. Ser pai é ser um representante de Deus com pele, que caminha ao lado, junto e à frente dos filhos. Guarde isso por hoje e escute o grito das crianças. Seus filhos estão clamando por você, precisando de você. Eu termino com um testemunho muito, muito significativo para mim. O meu amigo Glefferson, Emanuel Glefferson, para mim é uma figura muito representativa, um amigo, um irmão que eu tenho. Glefferson, esposo de Ellen. E eu me lembro, até me emociona agora, me emociona ao lembrar quantas noites Glefferson chegava cansado do trabalho. Nós éramos vizinhos, morávamos no mesmo condomínio. E eu me lembro de muitas vezes assistir Glefferson chegando cansado, 10 da noite do trabalho. E Mateus, seu filho, seu primeiro filho foi Mateus. E Mateus estava ali, parecia que as pilhas estavam com dose total, pilhas alcalinas com carga total. E o menino chegava querendo brincar com o pai que tinha passado o dia fora no trabalho. E eu olhar para Glefferson cansado, o olhar cansado, mas estava ali, olha, presente na interação com o filho dele, presente no diálogo com o filho dele, e conversava e brincava até a hora que a gente ia merendar e fazia um lanchezinho e tudo mais, e depois ia dormir. Glefferson, para mim, é uma referência positiva de um pai presente. Eu me lembro de quem mais, meu Deus do céu, do pastor Milton, um grande amigo, missionário no Paraguai. Eu assisti um diálogo dele com os filhos dele. Minha gente, meu Deus do céu. Aquilo me emocionou, porque eu vi um pai presente na vida dos filhos. Como os filhos dele olham para ele
E a espiritualidade do pai se reflete em seus filhos. E eu dizia para os filhos deles, ele tem 3 filhos, eu dizia para eles, olha, eu gostaria que meu filho Francisco, quando chegasse na idade de vocês, olhasse para mim da maneira como vocês olham para o seu pai Milton, com o respeito, com a consideração, com um nível de atenção fantástico e um amor que transpira no ar. Escute o grito das crianças, escute o grito dos seus filhos. Não é dos eletrônicos que ele está precisando de você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, até a próxima semana, em nome de Jesus.